Quero falar um pouquinho com você sobre a Reforma e falar principalmente de quem? De Lutero e seu principal discípulo, João Calvino. Eles não foram gente boa, não. Por que eu digo isso? Porque Martinho Lutero, ele era antissemita, ele tinha ódio dos judeus. Ele escreveu um livro em 1543, o nome do livro era Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Ele tinha esse ódio no coração antissemita e o Hitler tinha a maior admiração por ele. Por isso, o Hitler achava e falava que ele era um herói, o Lutero. E ele usava trechos desse livro para tentar realmente justificar a sua perversidade e a sua política de extermínio contra os judeus. A história conta que o Lutero, Martinho Lutero, ele era um menino que morava lá na Alemanha, mas ele era muito temeroso. Naquela época, na Idade Média, todo mundo imaginava assim e tinha uma concepção de Deus como se Deus fosse um Deus assim implacável, um Deus que estava sempre predisposto a atingir, a destruir pessoas, a castigar pessoas. E esse sentimento pairava no coração dos religiosos da Idade Média. E ele também era muito temeroso. A história conta que ele tinha muito medo de ir para o inferno. E quando foi um dia, ele se viu no meio de um temporal muito forte. E no meio desse temporal, ele ficou muito assustado, porque ele sempre tinha, e como a maioria tinha a ideia de que os temporais era como se fosse a ira de Deus recaindo sobre todo mundo. E ele estava no meio desse temporal, e ele sentiu muito medo e se ajoelhou e fez um voto a Santa Ana, né? Que se ela o livrasse da morte no meio daquele temporal, que ele ia simplesmente dar sua vida para se tornar um frei, para se tornar um padre. A história conta que um galho de árvore caiu sobre ele, ele ficou ferido, machucado, mas ele não morreu. E ele acabou realmente contrariando a vontade do seu pai, que queria que ele fosse o advogado. Ele acabou entrando exatamente para a igreja e acabou se tornando um padre. Um padre que estudou muito e, uma certa ocasião, ele foi para Roma e lá em Roma ele ficou muito decepcionado, que ele viu que a igreja, por exemplo, vendia relíquias que não eram relíquias, como, por exemplo, vendia um pedaço de madeira dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo e, na verdade, não era a cruz de Cristo. E ele disse que viu muita devassidão lá e ele voltou e praticamente ficou quieto lá na Alemanha, mas contestando algumas coisas. E nesse período, mais ou menos, o Papa Leão X precisava fazer uma reforma na igreja de São Pedro e ele praticamente instituiu as indulgências. As pessoas passaram então a comprar o seu perdão e passaram também a pagar até mesmo os pecados futuros, desde que tivesse dinheiro suficiente para fazer isso. Ele discordou violentamente sobre isso. Quando foi um dia, ele estava preparando um sermão para simplesmente passar em algum lugar e falar alguma coisa sobre a palavra, e ele acabou lendo lá em Romanos, que fala exatamente o quê? Que a salvação é pela fé. E quando ele leu isso, isso ficou tanto na cabeça dele, deu um alívio nele, porque ele imaginava que a salvação, exatamente, ela vinha através de você praticamente se subjugar e viver realmente uma vida totalmente de autossacrifício para poder alcançar, e aquilo deu uma certa liberdade para ele, ele se sentiu mais confortável, e ele resolveu simplesmente, depois de ler a Bíblia e entender algumas coisas com respeito à salvação, ele decidiu então colocar na porta da igreja de Wittenberg exatamente o quê? As 95 teses, contestando totalmente a igreja pela posição que tinha. E a história conta que o Papa Leão X mandou uma carta mandando ele se retratar, e ele, na frente de todo mundo, pegou a carta e rasgou e queimou, e ali começou então uma situação muito delicada, que a igreja nessa época já tinha o Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, e já estava queimando pessoas que costumavam se opor contra a igreja, mas a igreja simplesmente não conseguiu alcançar ele, porque ele foi protegido, totalmente protegido pelos senhores feudais, juntamente com os nobres da Alemanha, que resolveu então protegê-lo. A igreja não teve como alcançá-lo para poder queimá-lo, e ele começou então a simplesmente traduzir a Bíblia, e foi protegido por isso, porque os nobres se agradavam dos posicionamentos que ele tinha, juntamente com os senhores feudais, e a igreja acabou não conseguindo fazer nada contra ele.
e ele começou a disseminar essa ideia e começou exatamente a se propagar os ensinamentos de Lutero. Ele não tinha a intenção de fazer uma nova religião, mas os ensinamentos começou então a chamar a atenção de muitas pessoas e agradar muitas pessoas também, o que preocupou muito a igreja. Mas o Martinho Lutero não era tão gente boa assim, não. Ele tinha raiva, ele tinha ódio, ele era antissemita. Tem um livro deles, e o livro se chamava Sobre os Judeus e Suas Mentiras. E nesse livro, Sobre os Judeus e Suas Mentiras, ele comparava os judeus com os porcos, nesse livro. E ele também tinha algumas posições que não eram muito interessantes. Ele estava muito do lado do poder, estava muito preso à nobreza, muito preso aos senhores da terra. E houve um movimento, por exemplo, que era o movimento dos anabatistas. E esses anabatistas, eles divergiam, eles criticavam não somente a Igreja Católica, mas criticavam também o protestantismo. E eles eram altamente perseguidos e eles também tinham simpatia também de muitas pessoas, porque eles pregavam, eles eram a favor de ser realmente puro, eles eram a favor de que o cristão não tinha que entrar em política, não tinha que estar envolvido com o poder, e tinham exatamente uma posição muito dura de afastamento, de santidade, de simplesmente distância de coisas que eles achavam totalmente impróprias para quem era cristão. Isso incomodava muito, não somente os protestantes luteranos, como incomodava também demais a Igreja Católica. Esse pessoal foi massacrado. Eles fizeram coisas terríveis. Para vocês terem uma ideia, os protestantes mataram o Félix Manzi, que era um dos seus líderes, né? Ele foi executado em 5 de janeiro de 1527, no rio Limmat, em Zurique. Ele foi executado, né? E como executaram ele? Pegaram ele, como os anabatistas pregavam fervorosamente, né, contra essas posições do envolvimento com o poder, e pregavam também a favor que só se podia batizar pessoas adultas que tinham total convicção daquilo que queriam, da fé. Essa era a principal pregação dos anabatistas. Eles pegaram esse líder que se chamava Félix Manzi e simplesmente afogaram ele nesse rio. Afogaram ele nesse rio e disseram que essa seria, então, seria o último batismo, o batismo definitivo dele. Mas mataram outro também, e esse que matou já foi a Igreja Católica, que era o Michael Sater. Esse aí, a Igreja Católica acabou com ele. Acabou com ele. O que ela fez? Ela simplesmente pegou o indivíduo, depois de queimar com ferro em brasa, cortaram a língua dele e depois queimaram ele com instinto de crueldade aos poucos. Os protestantes executando alguém que os criticava, no caso o Félix Manzi, unicamente por serem criticados, que ele divergia muito do Lutero, das posições do Lutero, e os católicos, juntos nessa antipatia pelas posições dos anabatistas, fizeram exatamente isso. Queimaram Michael Sater exatamente porque eles divergiam das posições da igreja. Olha, dentro desse contexto todo, muitas pessoas se agradaram dessa posição exatamente protestante. E o principal discípulo de Lutero foi João Calvino. João Calvino, na França, por exemplo, ele adotou, ele também era católico, adotou e passou a seguir a linha de Martinho Lutero e conseguiu realmente muita influência. Começou, então, por conta dele, a se levantarem muitos calvinistas. Houve uma época, por exemplo, que eram tantos calvinistas e tantas pessoas seguindo exatamente a linha dos protestantes, que toda a Europa, os católicos tinham perdido 40% em toda a Europa de seus seguidores. Foi quando eles resolveram fazer exatamente o Concílio de Trento, para poder descobrir uma forma para poder combater os protestantes. E foi aí então que eles resolveram levantar os jesuítas, que seriam aqueles guardiões e seriam praticamente os soldados da Igreja Católica, que também eram muito cruéis, conta a história. Então esse cidadão que se chamava João Calvino, ele começou também a pregar e era amigo do poder também. Era muito amigo dos fidalgos, muito amigo realmente dos príncipes, isso era na Idade Média,
eram realmente eles que estavam dominando praticamente toda a Europa até chegar à Revolução Francesa, e ele ficava realmente ali se protegendo do poder também. E ele tinha uma pessoa que o seguia, que era o admirador dele, era um médico, Miguel de Cervé. Esse Miguel de Cervé, ele era espanhol e ele era um seguidor de Calvino. Mas lá, estudando, ele começou também a divergir do João Calvino, de uma série de coisas. Ele começou a criticar a Trindade, e além de criticar a Trindade, ele também era o alto defensor do batismo de pessoas adultas, como eram exatamente os anabatistas. E por conta disso, a igreja começou a persegui-lo também. Ele teve que fugir, e quando ele fugiu realmente para a França, ele até arranjou um pseudônimo, porque ele era um médico muito estudioso, e o pseudônimo que ele arranjou foi Michel de Villeneuve. Foi o nome que ele arranjou para si, para se esconder. E ele se comunicava constantemente com Calvino por carta, mas chegou um momento que o Calvino não estava mais atendendo ele. Aí o que ele fez? Ele voltou para Zurique, para Genebra, e quando ele voltou lá, o Calvino tomou conhecimento que ele estava na cidade. Você sabe o que o Calvino fez? O Calvino deletou ele para os católicos, deletou para o clero. E o clero tentou primeiramente prendê-lo antes de ele voltar para Zurique, na França, e da França ele acabou fugindo e saiu e foi bater lá em Zurique. E ele ainda achava que o Calvino era amigo dele. E ele estava com a barba grande e foi um dia assistir uma pregação, um culto do Calvino. Aí descobriram que ele estava lá. O Calvino já tinha deletado ele, a Igreja Católica pegou ele, prendeu e resolveu queimá-lo. O Calvino ainda pediu que ele não fosse queimado, o Calvino pediu que ele fosse decapitado. Mas a igreja não atendeu o Calvino e queimou esse cidadão chamado Miguel de Cervé, unicamente porque ele divergia da igreja e divergia de algumas posições do Calvino. Isso é um pouco da história com respeito à reforma, de muita coisa que ninguém realmente entendia, ou talvez coisas que não são divulgadas. Eu confesso para vocês que depois de ler bastante sobre isso, eu cheguei à conclusão que eu tenho uma tendência anabatista. Eu estou com os anabatistas desse contexto todo. Os anabatistas não eram batistas, não. Os batistas vieram depois como seguidores do Calvino. E os anabatistas que tinham aquele posicionamento de pureza, aquele posicionamento realmente de agirem corretos, e eles se iludiram também com o Martinho Lutero, porque houve um momento que eles fizeram a revolta dos camponeses, porque eles não aguentavam mais viver debaixo da pressão do domínio e simplesmente da exploração dos senhores feudais. E eles, apoiados exatamente pela mensagem de liberdade, a mensagem de justiça social pregada por Lutero, eles realmente resolveram se rebelar. Mas os senhores feudais conseguiram simplesmente reprimir esse desejo de liberdade dos anabatistas, né? Que eram os camponeses, a maioria, e eles ficaram muito decepcionados, porque, no final de tudo, o Lutero ficou do lado dos nobres e ficou do lado dos senhores feudais. E os anabatistas, eles lutaram. Eles praticamente influenciaram os menonitas e um grupo muito grande que saíram para os Estados Unidos em busca de liberdade para poder realmente formar uma nova nação, de onde os Estados Unidos têm esse princípio de fé, de crença realmente muito fundamentado nesses princípios levados principalmente pelos anabatistas. Então, essa é a história. Eu espero que tenha ajudado você a compreender algumas coisas e logo, logo nós vamos fazer a segunda parte. Que Deus abençoe você.